Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês algumas folhas de plantas que existem aqui na minha casa. Olha, por exemplo, essa flor aqui, ó. Essa folha aqui, ela é verde e ela tem esses pigmentos meio brancos aí que fazem parte dessa planta aqui. Olha só como é que parece que foram pintadas uma a uma e elas já nasceram assim. Então, quem fez essa planta aqui com essas folhas dessa forma foi o próprio Deus. Ele teve o cuidado perfeito de fazer com que elas fossem assim. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. É um exemplar claro da criação de Deus, para que não se tenha dúvida da perfeita criação de Deus. Isso é apenas um exemplar e é muito bonito o que estamos vendo aqui, ó. Vocês podem ver aí. Então, essa é a primeira planta que eu quis, a primeira planta com essas folhas que eu quis mostrar para vocês hoje. Mas eu vou mostrar outras ainda. Agora, pessoal, olhem para essa planta aqui com essas folhas. Olha só, elas são bem grandes. Vou até me afastar aqui para vocês poderem ver o tamanho delas. Elas são grandes. Elas têm essas cores aqui, ó. O verde mesclado com faixas amarelas. Olha só que beleza. Olha só como elas são bonitas. São folhas bem grandes, né? Veja aqui. Vou mostrar aqui mais de perto. Olha só. São folhas grandes e largas. Veja aí, vocês podem ver. Então, mais um exemplar de uma folha criada por Deus dessa forma. As folhas têm formas e tamanhos diferentes e cores diferentes também. Essa aqui é um exemplar dela. Então isso também é algo que deve nos levar a glorificar a Deus pela sua criação perfeita. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui mais umas folhas aqui de uma planta que tem aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Ela são essas folhas pequenas aqui, ó. Bem, e elas são verdes. Mas essas são as mais antigas, digamos assim. Agora, as mais novas, elas começam a crescer com essa coloração aqui meio marrom, digamos assim. Não sei se é marrom, é um tipo de um verde mais um pouco escuro, tipo musgo. Olha só aqui, ó. Olha a diferença. Aqui é a cor mais escura e aqui já é a flor, já é a folha verde. Então ela tem esse aspecto aqui, ó. Quando ela começa a crescer, ela cresce nessa coloração. E depois vai ficando verde, como vocês podem ver aqui, ó. Isso também é um exemplo da criação de Deus. Muito bonito. Então, pessoal, agora que eu vou mostrar mais uma planta aqui, ó, que ela tem essas folhas aqui nesse formato aqui, parece um tridente, digamos assim. Ela tem 3 partes aqui, ó. Vocês podem ver aí. Olha só aqui, ó. Ela tem, parece até um tridente. Olha só. Elas são verdes e tem esses pigmentos aqui, ó. Aqui, essa aqui é meio amarelado, olha só. Aqui, nessa outra aqui já é mais laranja. Rosa, laranja aí. Como vocês podem ver aí, ó, olha só.
Ela tem essas duas cores diferentes nessa mesma planta aqui. Então, também, olha aqui, ó. Olha só, essa aqui já está bem rosa. Ela já está um pouco mais velha, digamos assim. Ela vai ficando nessa coloração aqui, ó. Vocês podem ver a coloração. Aqui, ó. Ó, beleza? Então, tudo criado, né, como uma bela obra de arte, digamos assim, do nosso Deus, o Criador. Ele que fez isso acontecer dessa forma. Então, esse é um exemplar claro da criação de Deus, que é de formas variadas e cores variadas também. Aqui, pessoal, ó. Essa planta aqui, ela tem essas folhas aqui, ó. Elas são bem pequenas, as folhas. Olha só, olha o formato delas como que é diferente. Então a variedade é muito grande e Deus criou dessa forma. Ele fez com entendimento. Então isso é muito bonito. Olha só, ela é muito macia. Quando você sente aqui a textura dela passando a mão aqui assim, ó, sente ela muito macia. E isso foi assim que Deus criou, para que nós possamos ver hoje em dia isso acontecendo aqui, ó. Mais um pouco dela aqui embaixo. É a mesma planta. Veja aqui, ó. Ó, maravilha. Legal, né? Então, essa é mais uma planta que Deus criou. Aqui, pessoal, ó. Mais uma planta aqui, ó. Vocês podem ver aí. Olha como é que as cores delas são bem bonitas. Olha só. É rosa, verde. Olha só como é que é. Vista de cima. Olha aí. Então ele cria dessa forma. Eu já mostrei aqui, as folhas são em formatos diferentes. Olha só, que beleza. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Maravilha da criação de Deus. Só Deus pode fazer com essa perfeição, mais ninguém. Não adianta copiar, não vai conseguir fazer. Dessa forma natural, não. Olha aí. Aqui, pessoal, olha só as folhas dessa plantinha aqui, ó. É roxa, ó. Ela tem aqui, ó. É uma planta pequena aqui, ó, que tem umas folhas desse formato aqui, ó. Você pode ver que só mesmo Deus pode fazer dessa forma, mais ninguém. E aqui outra, olha aqui, ó. Agora essa aqui, ó. Vou mostrar essa aqui pra vocês, ó. Olha o formato dela. Parecido com aquela outra que eu mostrei anteriormente. Ela tem essa parte aqui, ó, no meio. Parece um branco. E nas laterais verde. Ó. Beleza? Tem uma folha aqui, ó. Vou tirar aqui. Olha só. Vocês podem ver aí. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Aí, pessoal, olha as folhas dessa planta aqui, ó. E a florzinha aí no meio, ó. Em destaque. Olha só como é que ela é feita, olha só. Ela tem essas ramificações aqui, parecendo braços de um rio, alguma coisa assim. Isso é uma coisa bem perfeita. O formato dela, as cores, o design, o desenho. Muito bem feito com entendimento, com sabedoria. Ó.
Maravilha. Aqui, pessoal, mais uma planta aqui, ó. Olha as folhas dela como são, ó. São longas. Veja. Ela deve ter aí uns 50 centímetros mais ou menos. Ó. Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho, ó. Descendo até lá embaixo. Lá. Então, essa é uma planta que tem folhas desse tipo aqui. Parecem como se fossem espadas, digamos assim. Veja. Então é isso que eu queria mostrar nessa planta aqui. Olha aqui, pessoal, essa planta aqui, ó. Samambaia. Olha como é que são as folhas dela. Ó. Todos de formatos diferentes, nunca iguais. Veja a diferença, como elas são, ó. Aí, dá pra ver. Ó. Aqui, pessoal, olha só essa planta aqui, como ela é, ó. Olha só as cores. Ó. Elas são verdes com esses detalhes amarelo aí, ó. Vocês podem ver. O colorido, o formato, ó. Quem criou dessa forma? Deus, é claro, Todo-Poderoso. Nosso Criador fez isso aí, ó. Vocês podem ver. Mais uma planta aqui, com essas cores aí. Aí, pessoal, mais uma planta aqui, ó. Olha o tamanho da folha dela, ó. São bem grandes. Veja aí. Olha só. Beleza? Só as folhas. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ó, que maravilha. Aqui, pessoal, mais uma planta que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha só como é que essa folha aqui dessa planta é bonita, olha só. Ela é verde e tem essas ramificações aí no meio da folha em vermelho. E tem esses pigmentos brancos aqui nas laterais da folha, olha só. Como Deus faz as coisas dessa forma. O ser humano não tem capacidade de fazer isso. Mas Deus sim fez. E nós podemos ver isso hoje em dia. Olha só. Que maravilha. Que desenho perfeito. Agora eu vou mostrar mais uma planta aqui, pessoal. Olha só. Vocês podem ver aí, ó. Olha o tamanho dessa folha. Ó. Olha como é que elas são. O formato. Ela é toda verde e tem essa parte aqui no meio da folha. Vai até lá em cima. Olha só. E ela tem essas ramificações aqui pro lado. As coisas meio tipo onduladas. Você passar a mão aqui, ó, você sente um relevo. Essa planta é muito bonita, olha só. Olha as folhas dela como são. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A flor dessa planta, olha só. Que beleza, olha só. Branca. Só, que maravilha.
Em meio ao verde das folhas tem essa flor branca aí, vocês podem ver. Isso é maravilhoso. Agora, pessoal, olha só essa planta aqui, ó. Ela é uma planta parasita. Ela está aqui grudada no tronco da árvore do pé de manga, olha só. Mas ela tem essas folhas aqui, ó. Elas são folhas que têm formato em V. Olha só. Aqui, ó, um exemplo dela aí, ó. É um formato em V. Olhando assim. Olha só. São folhas dessa forma aí, nesse formato. Ó. Vê aí. Aqui ainda tá pequena. Essa aqui já tem 3, ó. Só tem 3 partes. Tem umas que tem 2, tem outra que tem 3. Enfim. Aí. Mais uma aqui, ó. Ó. Muito perfeito, hein? Aqui, pessoal, ó. Essas folhas aqui, elas são folhas de um pé de batata. Elas são folhas de um pé de batata, olha só. Hein? Elas são folhas de um pé de batata, olha só. Está aqui crescendo. Já foi plantado há alguns meses. E possivelmente daqui a algum tempo vai produzir batatas. É um pequeno, é apenas um pé aqui, pequeno. Então as folhas de batata são essas aqui. Podem ver. Também é uma planta. A gente vê aqui as folhas nesse formato aí, ó. Olha só que formato bonito. Ó. Aqui, pessoal, ó. Essas folhas aqui são folhas de miosotes, que é essa árvore aqui, ó. Vocês podem ver aí. A miosotes tem essas folhas aqui, ó, nesse formato, ó. Bem pequenas, mas bem bonitas também, olha só. Aí, vocês podem ver. Folhas plantadas. Olha só que legal. Folhas de miosotes. Aqui, pessoal, ó. Essas são folhas de acerola. Olha só como é que elas são. Um outro formato diferente também de folhas. Cada planta tem suas folhas diferentes, né? Essa aqui é uma planta de árvore frutífera, olha só. Chamada acerola. Olha só como é que são as folhas. Nesse formato aí, ó. Vocês podem ver. Maravilha, hein? Aqui, pessoal, ó. Essas são folhas de maracujá. Vocês podem ver aí. Ela tem esse formato aí, ó. Olha só. Vocês podem ver aí, ó. Elas têm esse formato aqui, ó. Olha só. São folhas de maracujá. Olha só que beleza. Então, pessoal, foram essas as folhas que eu quis mostrar para vocês. As folhas da criação de Deus. São folhas variadas, tamanhos variados, diferentes entre si. Então, é isso que nós devemos ver. E ao vermos, devemos glorificar a Deus por ter feito dessa forma. Porque Ele é digno desse louvor.
o nosso Criador é digno desse louvor. Então era isso que eu queria mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu!